Olá, meu nome é Ney Herman, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Opinião, aqui na TV Vila Velha, cada vez mais a TV que a nossa gente vê. Hoje nós vamos falar sobre um tema que mexe com todo o mundo cristão, a figura humana de Jesus, o homem de Nazaré. Comigo no estúdio está o pastor Marco Aurélio Pereira, que tem mestrado em História, professor aposentado, aliás, do curso de História da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Professor, pastor, muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Ora, Ney, como sempre, é um prazer estar com você e com nossos telespectadores. Nós voltamos em instantes com o programa Opinião. Fique com a gente. Programa Opinião. Apoio Supermercados Tozeto. Bem mais que um supermercado. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. O tema de hoje, o homem de Nazaré, a figura humana de Jesus. Comigo no estúdio está o pastor Marco Aurélio Pereira, que também é professor de História, aposentado da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Professor, durante muitos anos o senhor deu a disciplina optativa de História da Religião dentro da UEPG. Nós já fizemos diversos programas aqui falando sobre diferentes aspectos da religião. E cá entre nós, esse é um campo que agrada muito, tanto o meu público telespectador, como a mim, obviamente, e deixa muitas pessoas intrigadas. E tudo que envolve a figura de Jesus, às vezes é controverso, às vezes é, no mínimo, agradável de se ouvir, né? Porque existem algumas teses que são levantadas que por si só são controversas, né? Mas existe um consenso entre historiadores, eu imagino, e entre teólogos também, sobre a figura humana de Jesus. Quem era o homem de Nazaré, não necessariamente o Filho de Deus, embora os dois sejam o mesmo, são facetas diferentes do mesmo personagem histórico. Eu gostaria aqui de começar o programa de hoje, em primeiro lugar, agradecendo a sua boa vontade sempre comigo em estar aqui com o nosso público e dividindo o conhecimento que o senhor tem. O senhor Edson Silva, também professor de História, Luiz Serri, outro excelente professor de História, são pessoas, entre vários outros conhecidos que eu tenho, e amigos, são pessoas que têm a humildade de dividir o conhecimento, porque compreendem a importância desse conhecimento para a nossa sociedade. Então, antes de mais nada, muito obrigado. E Jesus, ele era que tipo de homem? Vamos começar com uma pergunta genérica. Ora, Ney, em primeiro lugar, eu é que quero agradecer a você pela oportunidade da gente poder compartilhar um pouco. Para mim é um privilégio estar aqui, como todas as outras vezes em que eu aqui estive, porque são raros os espaços fora do castelo da universidade que nós temos para socializar um pouco aquilo que a sociedade investiu em nós mesmos. Eu estudei a minha vida toda em escola pública, fiz universidade pública, fui professor de universidade pública, ou seja, a sociedade sustentou a minha carreira, o meu trabalho, e quando há a oportunidade de compartilhar com a sociedade, eu considero isso não só um dever, mas um privilégio muito grande, até porque é um paradoxo que nós vivemos. Essa mesma sociedade que investe tanto na gente, ela parece que restringe o uso de tudo aquilo que ela ajudou a produzir à sala de aula, quando, na verdade, a universidade deveria estar presente no cotidiano da cidade, no cotidiano das pessoas. E essa é uma coisa que nós temos que superar um dia para que a universidade no Brasil possa cumprir efetivamente a sua missão, ou seja, fazer parte do universo do qual vem o seu nome. E esse universo é o universo da sociedade como um todo. Falar sobre Jesus é sempre um desafio. Você me pergunta se há consensos? Não há consensos. As coisas são profundamente tensas na construção de quem foi o homem Jesus. No final do século XVIII, e principalmente a partir da segunda metade do século XIX, talvez o grande tema da teologia tenha sido a questão do Jesus histórico, ou seja, quem foi o homem Jesus, que é o tema do nosso programa hoje. E as respostas dadas
a essa questão do que é possível conhecer sobre o Jesus histórico, todas elas, e nós temos que ser honestos já no início do programa, para que não reste nenhum tipo de dúvida, todas elas derivam de ilações que os estudiosos fazem, porque as referências à pessoa de Jesus, fora dos textos da Escritura, fora dos textos dos Evangelhos, da Bíblia, ou do Novo Testamento como um todo, elas são todas muito posteriores. Nós não temos contemporânea a Jesus nenhuma referência sobre ele. Então, o homem Jesus, ele é deduzido a partir do que as pessoas colocaram, construíram sobre ele. E a grande fonte que nós temos, sem dúvida nenhuma, são, como fonte primária mesmo, os 4 evangelhos canônicos, e há mais algumas dezenas de evangelhos apócrifos que não estão na Escritura, mas que todos eles trazem alguma informação sobre a pessoa de Jesus. E mais tarde, quando a igreja cristã se fortalece e se expande, principalmente depois do ano 100, com a destruição de Jerusalém pelos romanos, começa a ser construída a figura de Jesus, que até o momento que nós tratamos num programa aqui, em determinado momento, num sínodo da igreja, ele foi afirmado e construído não apenas na sua plena humanidade, mas também na sua plena divindade. Então, falarmos sobre o Jesus histórico significa nós fazermos um exercício de imersão do que era morar na Palestina, principalmente em Nazaré, principalmente na Galileia. A Galileia era o primo pobre de Judá, e compreender como aquele homem veio e recebeu e se construiu mais tarde como o Jesus, Deus, o Jesus Salvador. Porque para nós cristãos é indissociável o aspecto humano, porque ele é pleno em Cristo, claro, do aspecto divino, que também é pleno em Cristo. Professor, eu gostaria aqui de recapitular as coisas de forma cronológica, para ficar mais fácil para as pessoas entenderem. Como foi a infância de Jesus? Os textos eles deixam isso razoavelmente claro, pelo menos dão indícios de como foi. Até os 12 anos, né? Até os 12. Jesus nasce numa situação que para nós parece atípica, ele nasce numa manjedoura e tal, mas a gente tem que lembrar que havia sido organizado, os romanos eram muito cuidadosos com a sua burocracia, e havia sido determinado um censo de Judá, na Palestina. E as pessoas deviam todas ir para a sua terra de origem, para serem recenseadas, para serem anotadas. E isso gerou um transtorno, porque havia, como há hoje também, e não era em tão pequeno grau entre os judeus, após a volta do exílio, os judeus, mesmo radicados em Israel, eles tinham uma mobilidade média maior que os outros povos, sabe? Então, quando José e Maria se deslocam para Nazaré, para o censo, para Belém, desculpe, para o censo, eles estavam cumprindo uma ordem e, naquele momento, sabe, ficava claro que a família de Jesus era uma família típica de um judeu de classe média baixa. Não era a família de Jesus, não era miserável, um artesão era alguém que tinha um valor social, um carpinteiro, como era José, o pai de Jesus, era alguém respeitável na comunidade, não havia indústrias na época, todo o trabalho de movelaria, enfim, era feito
por carpinteiros, eles não faziam apenas estruturas de construção civil, porta, janela, mas também todos os móveis. Era uma família que tinha uma condição de vida que, se não era privilegiada, e evidentemente não era, também não estava no outro extremo. Não era uma família de miseráveis. Às vezes, uma leitura ligeira do nascimento de Jesus dá a impressão que eles não tinham nem aonde Jesus nascer, mas era uma coisa contingente, porque Belém estava lotada de gente por causa do censo, e não havia hotel. Bom, qualquer um que tentou ir para a praia na temporada entende o que é isso. Era uma situação igual, eles arrumaram um abrigo, sabe? E Jesus começa a sua vida, tá, com dois momentos muito claros. Primeiro, a particularidade do seu nascimento, que é um nascimento atípico, mesmo na época. Não era comum as pessoas nascerem em manjedouras, num estábulo, as pessoas nasciam em casa, mas não no estábulo da casa, e sim no quarto de dormir. E o segundo momento diz respeito à perseguição de Herodes, que quando os magos foram visitar Jesus, Herodes soube e mandou matar todos os recém-nascidos. E aí você começa a ter algumas ilações interessantes. A família de Jesus tinha posse suficiente para sustentá-los numa viagem que levaria, no mínimo, 2 meses a 3 meses a pé, com Maria no lombo do burro e José andando a pé, de Belém até o Egito. Tinha recurso suficiente para se manter no Egito, até aquele período de perseguição de Herodes terminar, e tinha recursos suficientes não só para voltar para a Judéia, né? Mas para aí sim, ir morar em Nazaré, na Galiléia, tá? E José pôde retomar o seu ofício. Isso já deixa claro que aqueles que veem um nascimento miserável em Jesus não estão atentos aos indícios que o texto diz. E Jesus teve, com toda certeza, por referências que a gente tem, na própria Escritura, a infância de um menino de uma família de artesãos. Eu creio que aos 6, 7 anos ele minimamente começa a trabalhar com o pai na carpintaria. Quando Jesus começa o ministério de pregação dele, de ensino na terra, as pessoas dizem: uai, mas esse não é o filho do carpinteiro de Nazaré? Não é? Quer dizer, ele era conhecido já por fazer parte de uma família de artesãos. Hoje isso quase não ocorre, né, Ney? Mas até pouco tempo atrás, antes de ser tudo industrializado, as modalidades de artesania tinham famílias especializadas. Se a gente olha em alguns outros idiomas, não o português, onde isso quase não ocorre, há famílias que têm o nome do ofício. É verdade. Tá? Lembra do Schumacher, que foi o piloto de Fórmula 1, é sapateiro. Schneider é alfaiate em alemão. E assim a gente vai vendo que eram famílias que seguiam essa descendência. E Jesus era de uma família de carpinteiros. Nós não temos indícios se o pai de José era carpinteiro, mas é pouco provável que esse tipo de ofício fosse aprendido como é aprendido hoje num liceu, numa escola. Era sempre aquele esquema, você entrava como aprendiz numa oficina, tal, e Jesus deve ter passado a infância dele entre aparas de madeira, aprendendo a lidar com os instrumentos, numa família judaica. O que implica que a parte laboral, a parte do ofício, a parte do trabalho, não era separada da parte espiritual. Nós hoje temos a visão de uma espiritualidade institucionalizada que ocorre na igreja. Então, onde é que você vai? Vou para a igreja. Lá, domingo de manhã, vou para a igreja. Para o judeu, isso era uma coisa impensável. Mesmo que na época existisse o templo e a sinagoga convivendo, na época da infância de Jesus, a religiosidade não se dava nesses lugares apenas.
Havia toda uma ritualidade do cotidiano na construção do indivíduo judeu. E Cristo deve ter passado sobre isso. E deve ter passado de uma maneira exemplar, o que nos leva a crer que José, o pai de Jesus, era um homem devoto, porque aos 12 anos ele vai ao templo e, de repente, está lá ele no meio dos doutores da lei, discutindo com eles de igual para igual. Ah, não, mas ele era Deus. Aos 12 anos ele era homem. Uma criança, se bem que 12 anos naquela época era quase um adulto, né? Aos 14 anos ele fazia o bar mitzvah, que era a cerimônia, uma cerimônia religiosa, onde um menino judeu, isso até hoje, é considerado adulto. Então ele era um quase adulto, um jovem já aos 12. Nós vivemos numa época hoje, Ney, onde a idade adulta está cada vez mais postergada. Há estudos ingleses que querem estender a adolescência até os 40. Eu acho isso um absurdo, mas na época de Cristo não existia. Aos 12 anos, Jesus já tinha a condição de estar trabalhando ombro a ombro com José, fazendo suas cadeiras, seus bancos, suas janelas, suas mesas, e trabalhando. Agora, essa infância de Cristo, ela é bela por ela ter sido uma infância de um cotidiano que perpassava o cotidiano de praticamente todas as famílias da Judéia na época. Jesus não teve uma formação espetacular. Alguns querem que tenha acontecido isso. Alguns dizem que ele foi para a Índia, outros dizem que ele foi para o Tibete. Você já ouviu essas coisas? Sim. Com certeza. Outros que foi para a Babilônia, para a Pérsia. Ia faltar lugar para Jesus ir, porque é uma maneira de você querer explicar a figura de Cristo, não nela, mas a partir de referências que estão fora do universo no qual Cristo estava imerso. E ele nunca apontou para fora desse universo. Uhum. Se você lê as palavras de Cristo que os evangelhos, os evangelistas coletaram, nenhuma das palavras de Cristo aponta para fora do universo cultural aonde ele estava imerso. Não tinha nenhum namastê no meio, nada parecido. Jesus era um bom judeu. E esse fato é determinante para a gente compreender o porquê que o ministério de Jesus era um ministério que, embora seja um ministério amplo de alcance universal, ele era destinado ao universo cultural onde ele estava imerso. Nós vamos falar disso um pouco mais tarde, eu creio, mas quando a gente olha para a infância de Cristo, a gente vê que você começa a entender o ministério de Cristo a partir de onde ele passou a infância. Ele foi para Nazaré. Nazaré era uma cidade da Galileia. Uma cidade, para nossos padrões de hoje, uma vilazinha na Galileia. E a Galileia era a região mais desprezada pelos judeus. Havia até um ditado que a própria Escritura assim, não pode vir alguma coisa de bom da Galileia, sabe? Que não pensem que a sociedade judaica era diferente da nossa. Assim como muita gente tem preconceito contra nordestino, eles tinham preconceito contra Galileu. Era pior que Galileu, só samaritano. Que aí é uma outra longa história. Mas Jesus nasce e se cria não no fausto do templo, não na grande Jerusalém, na cidade grande. Ele se cria numa cidade pequena, numa das regiões mais pobres e mais vítimas de bullying cultural que havia em Israel na época. E isso certamente gerou nele essa sensibilidade com o sofrimento, a exclusão e a dor, principalmente a dor do ser humano. Professor, obrigado pela participação nesse bloco.
Nós voltamos em instantes com o programa Opinião. Programa Opinião. Apoio Supermercados Tozeto. Bem mais que um supermercado. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Opinião. O tema de hoje, a figura humana de Jesus, o homem de Nazaré. Comigo no estúdio está o pastor Marco Aurélio Pereira, que também é professor do Departamento de História da Universidade Estadual de Ponta Grossa, professor aposentado. Professor, no bloco anterior nós falamos sobre a infância de Jesus. Mas existe um hiato de 18 anos, porque depois dos 12 anos não existe menção, e daí ele reaparece com 30 anos já como pregador. Esse hiato de 18 anos acontece porque existe alguma teoria entre os historiadores, entre os teólogos, porque há um período tão grande de ausência de informação? É esse o período onde as narrativas entram mais em conflito e em disputa. É nesse período que se diz que ele viajou para cá, viajou para lá, foi para a Ásia, foi para a Europa, se juntou aos essênios, que era uma seita mística de judeus. Eu, pessoalmente, creio que se houvesse algo de relevante na vida de Jesus nesse período, certamente não teria escapado ao olhar atento daqueles que conviviam com ele. E os 4 que escreveram os evangelhos canônicos conviveram com Jesus dos 30 aos 33, isso não teria escapado. Uhum. O que me leva a crer que, às vezes, a ausência de fonte é fonte. Quando não se fala nada sobre um período, é porque talvez para a missão que Jesus veio desempenhar na Terra, não houve nada que fosse digno de nota nesse período. Se você perguntar o que eu acho que Jesus fez dos 18 aos 30, eu acho... dos 12 aos 30. Dos 12 aos 30, perdão. Uhum. Eu acho que ele se aprofundou no estudo da Escritura, como qualquer judeu depois dos 14 faria. Tá? Eu acho que ele acabou se aperfeiçoando também no seu ofício de carpinteiro, como qualquer membro de família, de artesãos faria. E eu creio até que nesse período Jesus deva ter sido responsável pelo sustento da sua mãe e dos seus irmãos, porque a tradição nos conta que José morreu muito cedo. Aos 30, Jesus já não tinha mais a figura de José presente na sua vida, só a figura da sua mãe. E todo o tratamento que é dado a Maria na Escritura é o de uma viúva. Uhum. Tá? Então, eu creio que nesse período Jesus fez o que cada um de nós faz na passagem da adolescência para a idade adulta. Uhum. E era necessário, porque há um simbólico, os 30 têm um simbólico do Antigo Testamento muito importante que muita gente não sabe. Né? As pessoas poderiam ser sacerdotes, entrar como sacerdotes no templo, somente a partir dos 30. Qual era a expectativa de vida naquela época na Judéia? Olha, na Judéia ela era uma expectativa consideravelmente maior do que no restante do Oriente Próximo e muito maior do que no mundo antigo, do primeiro século, como nós o conhecemos. Muitos dizem que essa longevidade maior dos judeus se devia à sacralização da dieta. Ou seja, os judeus eles tinham uma série de interditos dietéticos, não comer carne de porco, não comer peixe de couro, enfim, não misturar algumas comidas que, para a época, tinham uma função, que tem um componente religioso nisso, mas havia também um componente sanitário. Se você faz uma análise, eu li um livro sobre isso uma vez, muito interessante, que mostra que era interdito ao judeu. Isso está no livro do Levítico, no Antigo Testamento, caso alguém tenha curiosidade,
era interdito ao judeu comer todos os alimentos que se degradavam, que apodreciam, que estragavam mais rapidamente. E como nós sabemos, e há estudos de medicina e de doenças da antiguidade, que ao contrário de hoje, onde o coração é que mata, as infecções eram as grandes vilãs da antiguidade, e boa parte das infecções vem por ingestão de alimentos contaminados ou degradados. Isso explicaria uma longevidade maior para o povo judeu, em cima dos interditos alimentícios. Não era estranho, embora em outras culturas fosse, você encontrar judeus com 60, 70 anos. Pelo contrário, para pertencer ao Sinédrio, que era a cúpula sacerdotal, que era, na prática, o governo de uma teocracia debaixo do domínio de um império, você só poderia pertencer ao Sinédrio depois dos 50 ou 55, desculpa, me escapou a idade certa, mas numa idade onde a média das pessoas já tinha morrido fora da Judéia. Uhum. Entende? Então, eu creio que nesse período, Jesus tocou a vida. Uhum. E para mim isso não muda nada a sua missão. Há uma característica na Escritura que pode te levar a entender. Toda a preparação de um homem de Deus para o seu ministério, ela tem um tempo que nós chamamos, aspas, de tempo de deserto. Moisés, depois que matou o egípcio que estava açoitando um hebreu, ele foi para Midian, para a terra lá casou, para as tendas do Jetro, ficou 50 anos para voltar e libertar o povo. Tá? Se a gente olha, Jesus, simbolicamente, ficou 40 dias no deserto. Paulo, o apóstolo Paulo, depois de cair do cavalo na estrada de Damasco, depois de ter a visão restituída, ele vai para a Arábia e fica 5 anos estudando antes de voltar. Então eu leio esses anos que precedem o batizado de Jesus por João Batista como esse período de deserto. Uhum. Moisés fez o quê nos 50 anos? Ficou cuidando dos carneiros e cabras do sogro. Eu acho que Jesus ficou cuidando da oficina de carpintaria e marcenaria, as coisas meio que eram imbricadas na época. Então eu não vejo essa coisa surreal, onde ele tenha que ter feito essa coisa meio gnóstica, ele teria que adquirir um conhecimento, porque eu creio que ele é plenamente homem e plenamente Deus. Se ele é plenamente Deus, ele é onisciente, ele não precisava ir para Himalaia para adquirir conhecimento. Para quem não crê nisso, essas especulações têm sentido. Professor, em relação ao período de retomada de suas aparições públicas, podemos colocar assim. Uhum. Né? Então, teve a conversa aos 12 anos no templo e depois ele começa a pregar aos 30. Essa pregação não acontece na cidade onde ele trabalhava como carpinteiro, acontece em Cafarnaum, é isso? É pertinho ali. É perto de Nazaré. É onde tinha a sinagoga. Uhum. E por que com pescadores e não com outras pessoas, talvez da sua profissão, outros artesãos? Olha, é só uma curiosidade. Não é só com pescadores. O fato de alguns pescadores, 3 principalmente, Pedro, Tiago e João, terem um destaque entre os apóstolos e discípulos de Cristo, não quer dizer que ele tenha trabalhado com pescadores. Há um livro do MacArthur muito interessante chamado 12 Homens Comuns, onde ele analisa o perfil de cada um dos 12 apóstolos e a conclusão que ele chega é muito interessante. Aqueles 12 homens eram o microcosmo da cultura judaica na época de Cristo. Tinha de tudo, fariseu, saduceu, até Zelote, que era um partido radical, guerrilheiro, que pegava em armas contra Roma. Um dos apóstolos é Simão o Zelote.
sabe? Então tinha todo o universo judaico. Jesus, na verdade, vai pregar para a vizinhança, para o entorno dele. E é um começo traumático de pregação, ele é quase jogado morro abaixo, quando ele diz, eu vim cumprir a vontade do Pai, a passagem na Escritura, quando ele prega em Cafarnaum, ele é quase jogado barranco abaixo, porque para os judeus ele estava dizendo, eu sou o Messias. E aquilo era inaceitável, porque na cabeça do judeu médio da época, o Messias era um Messias davídico. O que quer dizer um Messias davídico? Que não remetia à pessoa de Davi, mas ao papel histórico que Davi representou em Israel. Davi foi o homem que criou o Estado, que conquistou Jerusalém, que criou as condições para que o filho dele construísse, Salomão, construísse o templo. Então, Davi era considerado o pai fundador da nação judaica. Tá? E quando você olha esse papel, só que Davi foi um guerreiro, ele passou a vida guerreando. Tá? Então, todo mundo esperava o Messias guerreiro. O que todo mundo queria era um Messias que botasse os romanos para correr. Só que Jesus vem numa linhagem messiânica, que você vai achar, o livro do profeta Isaías é perfeito para você entender a linhagem messiânica de Jesus, aonde ele não vem ter um papel civil, político, ele vem ter um papel espiritual. E não é à toa que é Isaías que ele lê na sinagoga de Cafarnaum, na primeira aparição pública, quando deram o livro para ele vai ler Isaías, sabe? Por quê? Porque Isaías, naquele texto, diz, agora é chegada a hora de um novo tempo. Vinde consolai meu povo. Quer dizer, Jesus traz para o messiânico não o bélico, o guerreiro, o combate. Ele traz a consolação de Deus para o povo. E aquilo, para um judeu, na época, era muito difícil de ser compreendido. Porque todos queriam um Messias guerreiro, que botasse os romanos para correr. Ainda tem uma comunidade, uma parte da comunidade judaica que ainda espera esse mesmo Messias. Né? Sim, todos os judeus que são ligados ao judaísmo, tanto étnica quanto religiosamente, ainda estão esperando esse Messias guerreiro que vai redimir Israel e tornar Israel a grande potência do mundo, porque será o lugar onde virá a residir Deus e o seu Messias. A palavra Messias quer dizer ungido, né? Deus e o seu ungido. Eu entendi que ele foi pregar no entorno. Isso mostra que ele estava fazendo o que era possível para um homem, geograficamente falando? Do ponto de vista humano, Jesus teve um ministério peripatético. A palavra peripatético parece um palavrão, mas foi um ministério andando. Peripatético quer dizer andar em volta, mas Jesus andou. Ele percorreu toda a Judéia, de Jerusalém, passando até a Samaria, que era um lugar proscrito, por conta que quando o reino do norte de Israel foi destruído pelos assírios, os assírios colocaram lá uma população que nós não sabemos de onde veio, mas que não era de judeus, e eles criaram um culto sincrético lá em Samaria, e os judeus odiavam os samaritanos. É por isso que a parábola do bom samaritano, que você já deve ter ouvido falar, ela é uma paulada mais forte ainda, porque o cara bom da parábola era o desprezado, o odiado, as pessoas atravessavam a rua quando viam um samaritano, e Jesus disse que não, o cara bom era o samaritano. Jesus era imerso no seu cotidiano. Eu não gosto muito de autoajuda, mas o Augusto Cury tem alguns livros sobre a inteligência de Jesus, onde ele capta bem essa habilidade que Jesus teve de conversar sobre as questões mais fundamentais da vida
e isso era profundamente humano nele, conversar sobre as questões mais fundamentais da vida a partir de exemplos tirados do dia a dia, do cotidiano das pessoas. Ele era de uma habilidade ímpar que nenhum outro líder religioso teve de trabalhar as grandes verdades da vida e da fé e do espírito a partir do cotidiano das pessoas. As pessoas entendiam claramente, tanto que a grande afirmação que elas faziam é: mas quem é esse cara que fala e a gente entende tudo? E ele não fala como os mestres da lei, que falavam com ênclises, mesóclises, próclises e um vocabulário difícil. E Jesus dizia: um semeador saiu semear. Você percebe a diferença? Daí o cara foi semear, semeou um pouquinho ali, outro ali. Quer dizer, ele está falando de uma coisa que todo mundo sabia o que era. Ele estava falando de uma forma de cultura que todo mundo sabia o que era. A parábola foi uma ferramenta de ensino. De ensino. Era um recurso didático, extremamente bem utilizado por Jesus. Aliás, era o recurso por excelência, porque a parábola tem uma vantagem. Ela remete ao vivido do outro, ao vivido de quem está ouvindo. Tá? Quando Jesus conta: olha, era uma vez um cara que ia casar e na casa da noiva ficaram lá as virgens esperando. Daí você vai ter que entender como é que era o casamento lá. Vai entender que se chegasse atrasado não entrava, sabe? Agora, para o povo que estava ouvindo, todo mundo sabia do que ele estava falando. A hora que ele fala: olha, o reino do céu é como alguém que perdeu uma moeda de dracma e sai virando a casa atrás. E quando encontra, diz: puxa, que bom que eu achei o dinheiro que eu perdi. Você entende? Quer dizer, o reino do céu é o que você tem que ir atrás, batalhar até achar e ficar feliz quando recebe. E qualquer das parábolas de Cristo caminha para casos que em outro momento seriam banais, mas que se tornam exemplares pelo uso que ele faz, momentos do cotidiano que se tornam exemplares. Sabe, eu trabalhei como repórter de TV durante muito tempo. E um recurso em telejornalismo, pelo menos no Brasil, que é muito frequente, acho que em outros lugares do mundo também é utilizado, é o recurso do personagem, do contar a história de alguém. Então, quando você conta a história de alguém, você encaixa aquela história dentro do contexto da reportagem, daquilo que está sendo dito. Eu estou fazendo essa ligação porque a ferramenta didática, guardadas as devidas proporções, né, obviamente, e os diferentes objetivos, ela é usada ainda hoje, e diga-se de passagem, com maestria por muita gente. Né? Eu quero entender um pouquinho mais o homem por trás disso. A gente já chegou à conclusão que ele é um bom judeu, que ele era inteligente, né? Preparado, porque obviamente para falar sobre tudo aquilo ele tinha que ter se preparado em algum lugar. Ele era sim um carpinteiro de ofício, porque aprendeu isso desde cedo. Mas dentro dessa figura humana, ele acabou optando por um caminho diferente aos 30 anos da carpintaria. Sim. E se torna um rabino, a gente pode dizer assim? Não. Há quem diga que ele era rabino. Quer dizer professor, mestre. Sim. Só que rabi era um título que se dava a alguém que era um mestre da lei. Para ser mestre da lei, você tinha que primeiro se tornar discípulo de um outro rabino, como Paulo foi discípulo do rabino Gamaliel, enquanto era fariseu, sabe? E estudar praticamente uma vida inteira para receber, já idoso, o título de rabino. As pessoas chamavam Jesus de rabi, de mestre, ou seja, alguém que detém o conhecimento sobre as coisas da fé e da vida, porque não era só da fé. O rabino era o guia
da comunidade. Mas não era só guia espiritual, era o guia da vida comunitária como um todo, percebe? Ele fazia a ponte entre a Torá, entre a lei mosaica, que era a que ordenava a vida dos judeus, e as práticas do cotidiano. Tá? Tanto que tem escolas de rabinos que são mais conservadoras, mais exigentes, e escolas mais liberais. Mas Jesus não frequentou escolas de rabino. Ele seria o que nós chamaríamos hoje de um autodidata. Perfeito. Sabe? Ele tinha o conhecimento da lei. Aonde Jesus destoava, e ele destoava da sua época, isso é evidente. Ele destoava pelo fato de que, tendo morado numa zona pobre, humilde, na província, no lugar mais pobre, mais humilde de Judá, ele desenvolveu a capacidade que os mestres da lei, os sacerdotes, os rabinos, a elite intelectual e religiosa de Israel havia perdido. O link de saber falar a verdade complexa, difícil, na língua compreensível ao mais humilde dos pescadores ou ao mais humilde das pessoas, a mais humilde das pessoas. Professor, tem um assunto que gerou muita polêmica desde o Código da Vinci, enfim, e o Código da Vinci não foi o primeiro livro a tratar disso, obviamente, na realidade foi um romance inspirado em outras obras. Por favor, um romance. Um romance. Obra de ficção. Exato. Mas, inclusive, fizemos um programa sobre isso. Né? Mas, enfim, Jesus poderia ter se casado como qualquer judeu, profeta, porque isso não era proibido aos profetas, não era proibido aos rabinos, enfim, não era proibido muito menos aos carpinteiros. Então, ele poderia ter casado, isso não fica claro, obviamente, o que fica claro nos textos bíblicos é que ele não casou. Né? Mas que ele tinha um respeito muito grande pelas mulheres. De tamanha relevância que, se ele tivesse casado, isso teria constado nos evangelhos de qualquer forma. Eu creio que ele desenvolve, porque há um jogo entre Nazaré e Nazireu no idioma hebraico. Nazaré é a cidade. Nazireu é aquela pessoa que faz um voto de dedicação de vida a Deus. O Nazireu, ele é uma pessoa, inclusive no templo de Herodes, que é o templo da época de Cristo, tinha uma câmara dos nazireus, porque eles abandonam tudo que tem, sabe? Eles não cortam cabelo, lembra Sansão? Não cortam cabelo, não cortam barba, e eles se dedicam a vida a Deus. Então, quando falam Jesus, o Nazareno, há uma certa ambiguidade, que pode ser Jesus o de Nazaré ou Jesus o Nazireu, que também teve a sua vida dedicada a Deus. Dentre as várias coisas que os nazireus não faziam, eles não casavam. Então é compreensível aí. Agora, eu vou te retornar a tua pergunta com outra. E se ele tivesse casado, mudava alguma coisa? Não, eu acho que não. Eu também acho que não. Eu acho que o grande debate sobre Jesus ter casado, ele era 100% homem. Uma vez um adolescente me perguntou se Jesus tinha poluição noturna. Eu falei, olha, você tem? Ele dizia, de vez em quando eu acordo com os lençóis manchados. Todo adolescente faz. Eu falei, provavelmente Jesus também. Ele era 100% homem. Talvez ele não tivesse os mesmos sonhos que os nossos adolescentes têm. Mas há coisas que às vezes a gente esquece porque a gente acha que Jesus é o super-homem. Você imaginou o super-homem indo no banheiro? Até que tirar aquela roupa azul no banheiro deve ser uma loucura. Mas a gente tira do super-homem o elemento humano. O elemento humano. Mas não dá para tirar isso de Jesus. Sabe? Jesus, inequivocamente, é humano. Ele fica com raiva. Uma hora ele está com fome, vai numa figueira bonita. Não tinha um figo, e era a época de figo. Ele amaldiçoa a figueira. Quando o amigo dele, o Lázaro, morre, quando ele sabe da morte do Lázaro, é o versículo mais curto da Bíblia, Jesus chorou. Por que ele chorou?
Ele sabia que podia ressuscitar o Lázaro, mas chorou porque perdeu o amigo, assim como se um dia eu te perder, né, eu vou chorar. São coisas que fazem parte da vida. E o povo lá, a Maria, a Marta e Lázaro, eles eram amigos mesmo. Jesus tinha amigos. Ele amava a todos, mas ele tinha pessoas mais chegadas, como todos os seres humanos têm. A gente não pode perder, a divindade de Jesus é muito mais bela, muito mais preciosa num homem radicalmente e completamente humano. Num super-homem ela vira obrigação, mas num homem plenamente homem, ela é a expressão da força e do poder de Deus. Porque é natural ao homem pecar. Eu peco cotidianamente, você peca, todos nós pecamos cotidianamente. E Jesus era tão homem quanto nós e teve uma vida sem pecado. Você entende que não é fácil isso. Quando eu tento projetar para a minha vida, eu digo, ainda não vai dar certo. Pastor, obrigado pela entrevista nesse bloco. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Opinião. O tema de hoje, o homem de Nazaré, a figura humana de Jesus. Comigo no estúdio está o pastor Marco Aurélio Pereira, que também é professor de História da Universidade Estadual de Ponta Grossa, professor aposentado. Durante muitos anos deu a disciplina de História da Religião, uma das pessoas mais cultas que eu conheço. Professor, o que nós aprendemos com o senhor aqui, infelizmente, não se aprende nas igrejas como um todo. Falta, eu acho, aos líderes religiosos de hoje, eu falo dos líderes cristãos especificamente, é óbvio, talvez a mesma habilidade que Jesus tinha com as parábolas, para conversar com o povo na língua do povo. Mas eu não vejo isso como sinal de má vontade, talvez seja apenas um aspecto formal de várias denominações religiosas nos dias de hoje. Eu agradeço, portanto, suas explicações feitas aqui, dadas com tão boa vontade, e gostaria, por fim, de deixar o espaço para as considerações finais. Como que nós devemos encarar a figura humana de Jesus? Como um homem, como qualquer um de nós. A encarnação de Deus em um homem só tem sentido se ela for plena. A primeira heresia que surgiu na história da igreja, dizia que Jesus não se encarnou como um homem. Ele tomou uma aparência de homem, o nome da heresia é docetismo, porque ele pareceria um doketes, que em grego quer dizer fantasma. Porque para os judeus tão ciosos da pureza, a santidade de Deus não poderia estar num corpo que se degrada, que morre, que peca, como é o corpo humano. Sobre isso há duas respostas. Eu acho que a santidade de Deus não se revela em se preservar do pecado, mas sim em enfrentar as questões do pecado sem ceder a elas. E isso foi só Cristo que fez. Isso o torna admirável do meu ponto de vista. E a segunda resposta é que só era possível compreender o tamanho da tragédia humana causada pelo próprio homem, vamos deixar bem claro, sendo homem. A dimensão da dor, da desesperança, da doença, da fome, da exclusão. Não sei se está notando que eu estou citando categorias de milagres que Jesus fez enquanto estava na terra. Essa dor só pode ser compreendida quando você é confrontado com ela, quando você vê o que é ser um leproso. E nesse caso de leproso, Jesus tem a atitude mais bela, e não é curar a lepra. Ele toca, ele encosta cada leproso que passa no seu caminho, porque os leprosos, além da doença, eles eram proibidos de contato humano. Isso, você imaginou o que é você ser privado de contato humano, né? Deve ser uma das coisas mais terríveis desse mundo. E Jesus, por ser
ter encarnado plenamente homem, mas também plenamente Deus, ele desenvolve essa empatia, essa misericórdia, esse mesmo coração conosco. Humanos que sofrem, que são rejeitados, que são excluídos, que erram, que às vezes são maldosos, mas ele sofre essa empatia numa perspectiva não de cobrança, de condenação. Lembra a mulher adúltera? Ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vá e não peque mais. Mas vá e não peque mais é uma recomendação. O perdão é ninguém te condenou, eu também não te condeno. Aquela do quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aí a humanidade de Jesus é a chave para você compreender a divindade de Jesus. Só alguém tão profunda e completamente humano pode ser tão profunda e completamente Deus. E é o que me estrutura como cristão, é a empatia que eu tento desenvolver com os mais necessitados desse mundo, para os quais a igreja, lamentavelmente, não tem olhado com a intensidade que deveria, sabe? E é o que me faz acreditar que o amor de Deus há de redimir toda a humanidade. Por quê? Porque Deus se encarnou homem, não super-homem. Pastor, obrigado pela sua presença hoje aqui novamente e muito obrigado a você que estava nos acompanhando até agora. O programa Opinião termina nesse momento. Voltamos na semana que vem.